Você já ouviu falar dos irmãos Aragão? Para alguns, eles foram homens de carne e osso, temidos e respeitados em cada canto do sertão. Para outros, não passam de uma lenda, uma história de fantasma, criada pelo medo e pelo silêncio das noites sem lua. Mas afinal, quem foram os irmãos Aragão? E a pergunta que não quer calar: eles existiram de verdade? No interior do Brasil, especialmente em regiões rurais e cidades pequenas, o nome Aragão ainda é sussurrado com cautela. As histórias que atravessaram gerações falam de violência, vinganças implacáveis, pactos sombrios e uma justiça feita com as próprias mãos. É um mistério que resiste ao tempo. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa história. E no final, você vai decidir por conta própria. Estamos falando de uma lenda popular ou de um fato real? Fique comigo até o fim, porque o que você vai descobrir é surpreendente. Para entender a lenda dos irmãos Aragão, a gente precisa voltar no tempo, para um Brasil muito diferente do que conhecemos hoje. Imagine um lugar onde a presença do Estado era quase nula, onde as leis eram frágeis e muitas vezes a justiça era decidida na ponta da faca ou no cano de uma arma. Era a época do coronelismo, das grandes disputas por terra, onde o poder não vinha da lei, mas da força. Em muitas regiões, principalmente no Nordeste e no Sudeste rural, famílias poderosas tomavam para si o papel de juízes, de policiais e, não raro, de carrascos. É exatamente nesse cenário de terra sem lei que a figura dos irmãos Aragão surge. Eles são descritos como homens extremamente unidos, um clã inseparável. Eram temidos por toda a população e conhecidos por resolver qualquer conflito da forma mais direta e violenta possível. A fama era clara. Ninguém, em sã consciência, ousava enfrentar um Aragão. Eles eram a lei, e o preço de desafiá-los era alto demais. Mas quem eram esses homens? Por que eles inspiravam tanto medo? Segundo a tradição oral, aquela contada de pai para filho, os irmãos Aragão vinham todos da mesma família. Eram descritos como homens fortes, estrategistas e, acima de tudo, implacáveis. Diziam que eles eram protetores ferrenhos dos seus. Mas com os inimigos, a crueldade não tinha limites. Algumas versões da história contam que tudo começou depois de uma grande injustiça sofrida pela família. Talvez a morte de um parente querido, uma traição imperdoável ou a perda de terras para um rival poderoso. A partir desse evento trágico, os irmãos teriam feito um juramento de vingança. A regra era simples e mortal. Quem mexesse com um Aragão mexia com todos. Eles teriam se tornado uma espécie de lei paralela, caçando e punindo quem eles consideravam culpado, sem precisar de juiz ou júri. Por onde passavam, deixavam um rastro de medo e um silêncio profundo, porque quem testemunhava seus atos sabia que falar poderia ser uma sentença de morte. Eles não eram apenas justiceiros, eram o próprio terror personificado. Os relatos populares que sobreviveram ao tempo são de arrepiar. Falam de desaparecimentos misteriosos, de pessoas que, da noite para o dia, nunca mais foram vistas. Contam sobre mortes que nunca foram investigadas, corpos encontrados em lugares ermos ou que simplesmente sumiram. Pessoas que tiveram a infelicidade de entrar em conflito com os Aragão e pouco tempo depois evaporaram sem deixar rastro. O mais intrigante de tudo isso é a falta de provas concretas. Existem pouquíssimos registros oficiais sobre eles. As testemunhas, quando existiam, raramente falavam. O medo calava a boca de qualquer um. E até mesmo as autoridades da época, muitas vezes, preferiam evitar o assunto, fingindo que nada estava acontecendo. Esse silêncio oficial só serviu para alimentar ainda mais o mito. Para muitas pessoas, os irmãos Aragão não eram apenas homens. Eles eram uma força da natureza, quase sobrenatural, uma entidade que não podia ser parada. Com o passar do tempo, como toda boa lenda, a história foi crescendo e ganhando contornos ainda mais sombrios. Começaram a surgir boatos de que os irmãos teriam um pacto com o diabo, que lhes garantia proteção e poder. Diziam que as balas não os atingiam,
que seus corpos eram fechados. Outros juravam que eles tinham o dom da onisciência, que sempre sabiam quando alguém estava falando mal deles, não importava onde. E é aqui que a gente chega no ponto crucial da história. Quando o medo domina uma comunidade inteira, a realidade e a lenda se misturam de um jeito que fica impossível separar uma da outra. Especialistas em folclore e história afirmam que muitas lendas brasileiras nasceram exatamente assim. Começa com um fato real, muitas vezes um crime ou um ato de violência que choca uma pequena comunidade. Esse fato é amplificado pelo medo coletivo. Depois, ele é recontado de geração em geração, e a cada vez que a história é contada, ela ganha novos detalhes, exageros e elementos fantásticos. E assim, um grupo de homens violentos se transforma em um mito quase mortal. Então, o que pode ter sido real nessa história toda? O mais provável é que tenha existido sim uma família ou um grupo de homens, talvez até com outro sobrenome, que se envolveu em atos de violência e vingança em alguma região isolada do Brasil. Um grupo que, por sua brutalidade, marcou profundamente a memória daquela comunidade. Com o tempo, os nomes verdadeiros se misturaram, as datas se perderam no calendário, e os fatos foram distorcidos pela imaginação popular. A história se transformou em lenda, mas uma coisa permaneceu intacta e muito real: o impacto psicológico do medo que eles deixaram para trás. Esse medo continua vivo até hoje. Talvez os irmãos Aragão tenham existido, mas não exatamente como contam as histórias, com pactos e corpos fechados. Talvez eles fossem apenas homens, levados a atos extremos por um mundo sem lei. Mas uma coisa é certa: o medo que eles representam foi real. A sensação de abandono e a necessidade de criar seus próprios heróis e vilões foi muito real. Essas lendas, no fim das contas, revelam muito mais do que apenas crimes. Elas nos mostram um retrato de uma época, a ausência de justiça, o poder avassalador do medo coletivo, e como as histórias que contamos são capazes de moldar a vida e o comportamento de comunidades inteiras por gerações. Agora, eu quero saber de você. Depois de tudo isso, você acredita que os irmãos Aragão foram reais, homens de carne e osso, que impuseram sua própria lei? Ou você acha que eles são apenas uma lenda, uma história de terror criada pelo silêncio e pelo medo do interior do Brasil? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber sua opinião. E se você gosta de mistérios brasileiros como este, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.